Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. É próprio do ser humano recordar acontecimentos passados, especialmente quando são mais marcantes. Para provar isso, basta pensar no sucesso alcançado pelas câmeras fotográficas, pelas filmadoras. Como as pessoas gostam de gravar, de fotografar, né, para depois reviver aquela viagem, aquela festa, o casamento, o nascimento de um filho, tantos acontecimentos marcantes da nossa vida. Não há dúvida que recordar é viver, como diz o ditado. Todos sentimos necessidade de olhar para o passado e, além desses meios eletrônicos, também guardamos outras recordações, às vezes, né, uma entrada de um show, a entrada de um jogo, né, um objeto determinado que compramos em tal lugar, que nos deram de presente, aquilo tem um valor afetivo, nos traz uma lembrança, tantas vezes, agradável. Pois isso que é tão humano, tão próprio do ser humano, também é muito espiritual, também é próprio da vida cristã. A recordação, reviver os acontecimentos centrais da história da salvação. E nós estamos nos aproximando da Semana Santa. Hoje, quando eu gravo essa meditação, é 25 de março, festa da Anunciação do Senhor, por isso o véu do sacrário está dourado, por isso há flores sobre o altar, porque é uma solenidade na igreja, quando Nossa Senhora recebeu o anúncio que ia ser a mãe de Jesus, a mãe de Deus. E naquela ocasião, o Verbo se faz carne, a segunda pessoa da Santíssima Trindade vem ao mundo, porque Nossa Senhora concebe, né, fica grávida por obra do Espírito Santo. Então começa esse momento central, plenitude dos tempos, da história da salvação, quando Cristo vem ao mundo. E nós vamos daqui uns dias celebrar o Tríduo Pascal, que nos recorda a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O objetivo dessa meditação é nos ajudar a viver bem esses dias, a tirar fruto, não só lembrando como um acontecimento ocorrido há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, mas procurando incorporar a nossa vida, ao nosso dia a dia, as nossas circunstâncias atuais também de pandemia, de preocupação, de sofrimento, para que possamos ter uma Páscoa verdadeira. A Páscoa para Jesus foi a passagem da morte à vida. Jesus é crucificado, morto, né, e ressuscita, né, pelo seu próprio poder, demonstrando assim a sua divindade. Também nós estamos chamados a ter essa transformação, morrer e ressuscitar, no sentido espiritual, ter uma mudança, um crescimento, um antes e um depois. Então, qual que vai ser a estrutura dessa meditação? Eu pensava em 3 pontos. Primeiro, por que Jesus Cristo foi crucificado? Tentar responder essa pergunta. Depois,
qual foi o caminho percorrido por Nosso Senhor ao longo dos dias da Semana Santa? E por fim, como fazer para acompanhá-lo de perto, para estar ao seu lado na nossa Semana Santa, nesse ano que estamos vivendo? Então vamos começar, por essa pergunta: por que Jesus foi crucificado? E para isso eu queria contar uma história. Quando eu estava em Roma, numa ocasião, houve uma ordenação sacerdotal de fiéis do Opus Dei, do mundo inteiro, pessoas dos 5 continentes que foram ordenados sacerdotes. Não era a minha ordenação, não foi naquele ano que eu me tornei padre. Depois da ordenação, da cerimônia, o prelado do Opus Dei, que na época era Dom Javier Echevarria, bispo prelado do Opus Dei, reuniu as famílias que vieram do mundo inteiro, os parentes, os amigos, num auditório grande, e teve um encontro familiar, uma reunião, uma tertúlia, como nós chamamos na obra. Como era um espaço enorme, com bastante gente, para conversar, para fazer perguntas, para que ele falasse, tinha um microfone, e as pessoas contavam o que queriam, perguntavam. Era uma reunião familiar, muito agradável, todo mundo alegre, contente, pela nova ordenação. Num certo momento, uma senhora argentina pega o microfone, se dirige ao prelado, chamando de padre, porque na obra o prelado, o sucessor de São José Maria, é o pai, padre. Então, assim: padre, eu queria te contar uma história. Há um tempo atrás eu fui à igreja e levei a minha neta, não tinha com quem deixá-la, ela tem 6, 7 anos, e ela ficou lá na igreja, caminhando, vendo as imagens, enquanto eu estava fazendo as minhas orações. Num certo momento ela se aproxima, olha para mim e pergunta: vó, quem matou Jesus? Provavelmente tinha visto um crucifixo, uma imagem de Cristo crucificado, ficou curiosa, como toda criança, e fez essa pergunta para a avó. A avó, que estava lá concentrada nas suas orações e pensava que não era o momento de explicar melhor para a criança o sentido da morte de Cristo na cruz, deu uma resposta mais básica. Ele foi morto pelos soldados de Pôncio Pilatos. A criança olhou assim, você vê que não entendeu, mas perguntou: por quê? Por que os soldados mataram Jesus? E aí a avó já sentiu necessidade de esclarecer um pouco melhor. E falou assim: eu não sei se você vai me entender, mas Jesus morreu pelos meus pecados e pelos pecados de todas as pessoas. A menina fez uma cara até de susto, mas ficou satisfeita, já não perguntou nada, voltou a andar pela igreja. A avó terminou as suas orações. Quando chegaram em casa, ao abrir a porta, a menina saiu correndo e foi procurar o pai. Quando o encontrou, disse assim: pai, a avó é uma assassina. A avó matou Jesus. O prelado da obra, ao escutar essa história, falou que tínhamos que aprender com essa criança, porque na sua simplicidade ela tinha captado uma grande verdade da nossa fé, que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele assumiu as nossas culpas, foi crucificado para pagar a dívida que todos os homens de todos os tempos tinham com Deus. Viver a Semana Santa é tornar presente esse acontecimento histórico da morte de Cristo na cruz, que tem esse sentido divino, sobrenatural, que nos trouxe o perdão, que nos tornou filhos de Deus, que nos abriu as portas do céu.
Jesus que paga a dívida que o ser humano tinha com Deus. Seria triste que nós vivêssemos a Semana Santa esquecidos dessa verdade, do que significou para Cristo, né, nos libertar do pecado. Quanto sofreu por nós. Às vezes as pessoas aproveitam um feriado de Sexta-feira Santa para viajar, para ir para a praia, e nem lembram, né, que é o dia da paixão, da morte de Cristo na cruz, nem agradecem. É muito triste, porque é um acontecimento marcante, que transformou a nossa vida, né, que não podemos esquecer. Recordar é viver, é preciso tornar presente esse acontecimento. Muitos profetas do Antigo Testamento, na Bíblia, né, anunciaram ao longo dos séculos que viria ao mundo o Salvador. Também anunciaram os seus sofrimentos. Isaías descreve tudo o que Jesus ia passar por nós. Celebrar a Semana Santa não é só recordar que um homem morreu na cruz, porque esse homem não é um homem qualquer, é o próprio Deus feito homem. Porque essa morte não foi só, né, uma morte como qualquer outra, muito dura, com enorme sofrimento, mas uma morte redentora. Jesus salda a dívida, paga a fiança, né, pelos nossos pecados. Na sociedade, os crimes são penalizados, não é verdade? Se o crime é mais grave, a pena é maior. Diferente roubar do que matar. E essa pena pode ser, né, um valor econômico, um trabalho social, ou a cadeia, ou muitos anos de cadeia, né? Pois, quanto maior o crime, mais grave é a culpa, maior vai ser a pena. É diferente ofender a mãe do que ofender um estranho. A mãe merece um carinho especial, a mãe merece mais respeito, ainda que todas as pessoas têm uma dignidade, devem ser respeitadas, mas a mãe nos deu a vida, nos educou. Então, ofender a mãe tem uma gravidade maior do que ofender, né, uma pessoa que nem conhecemos. Ofender a Deus é o que há de mais grave. E o pecado é isso, é uma ofensa a Deus. E talvez nós nem nos sensibilizamos com isso, nem nos arrependemos direito, não percebemos a gravidade do pecado. Mas até levamos um pouco na brincadeira. Uma vez eu dei uma aula para jovens e falava sobre a confissão, a importância de procurar o padre para se confessar, pedir perdão dos pecados. E um jovem me perguntou: padre, dá exemplos de pecados, né, que a gente precisa colocar na confissão, né, pecados graves. E eu fui falando, sei lá, faltar a missa de domingo, né, temos um dever de participar aos domingos, então preciso confessar se faltamos a missa, se eu tenho ódio de alguém, se eu não perdoo, guardo mágoa, preciso pedir perdão, se eu fico bêbado, né, e perco a consciência, e é uma coisa grave, né, se eu uso mal da minha sexualidade, né, fora dos planos de Deus, se eu mato uma pessoa, bem, dei todos esses exemplos. Quando eu falei se eu mato alguém, aí ele falou assim: isso eu não faço. Se supondo que o resto, né, ele fizesse. Quer dizer, será que nós nos acostumamos com o pecado? Achamos normal, né, tantas coisas que ofendem a Deus? A Semana Santa é uma ocasião para que cresçamos em contrição, em dor de amor, arrependimento, porque Jesus sofreu muito pelos nossos pecados. Temos que olhar para a cruz, para um crucifixo,
e recordar disso, lembrar que Jesus morreu, derramou seu sangue por mim. Eu sou o culpado, eu crucifiquei Jesus Cristo com os meus pecados. São José Maria, no ponto 437 do livro Caminho, escreveu assim: se um homem tivesse morrido para me livrar da morte, morreu Deus e fico indiferente. Tremendo, não é verdade? Imagina se uma pessoa tivesse nos defendido numa briga, num assalto, e morrido no nosso lugar. Ficaríamos agradecidos para sempre, ajudaríamos a sua família, rezaríamos por ele, pela sua alma. Pois Deus morreu por mim e eu fico indiferente. Temos que ser agradecidos, temos que valorizar tudo o que Deus fez por nós, o que Cristo passou no nosso lugar, assumindo as nossas culpas, carregando sobre os seus ombros os nossos pecados. O próprio Jesus, num certo dia, disse: não há maior prova de amor do que dar a vida pelo amigo. Ou seja, Deus nos demonstrou um amor máximo, porque deu a vida por nós, porque morreu para nos salvar. Digamos ao Senhor: obrigado, meu Deus. Olhemos para o crucifixo, né, e saibamos, agradecer e pedir perdão e fazer o propósito de corresponder, de retribuir o amor que Deus nos tem. Então esse é o primeiro ponto da Semana Santa que precisamos ter presente, quer dizer, o sentido da morte de Cristo, tudo que custou para Jesus, os nossos pecados, para que tenhamos mais aversão ao pecado, para que façamos esse propósito firme de não pecar mais, ainda que por fraqueza. Sabemos que voltamos a cair, mas não podemos nos acostumar. Também agradecidos porque Deus não cansa de nos perdoar, como diz o Papa Francisco. O segundo ponto da meditação é como foi a Semana Santa de Jesus. Vamos brevemente recordar os momentos centrais desses dias. O primeiro deles é o Domingo de Ramos. Próximo domingo, vamos celebrar o dia que Jesus entrou montado num burrinho em Jerusalém e foi recebido com aclamação, recebido pelo povo que cantou para ele: glória a Deus no mais alto dos céus, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Que louvou Jesus como Messias, como Salvador, que colocou no chão os seus mantos para que Jesus passasse por cima, que balançou os ramos, porque Jesus vinha trazer a paz. Isso é tudo um simbolismo, que mostra que naquele dia Jesus foi aclamado como rei. Até então, Nosso Senhor não tinha permitido que o aclamassem como rei. Quando ele fazia um milagre, às vezes queriam exaltar Jesus, só que não tinha chegado o momento dele se manifestar como Salvador, e sabia que queriam aclamar o rei só por um motivo humano, porque Jesus tinha curado um doente, porque tinha multiplicado os pães, e era preciso que tivessem uma visão mais sobrenatural, que entendessem que ele era o Filho eterno de Deus Pai, e deixa para a Semana Santa, para poucos dias antes da sua morte na cruz, esse reconhecimento do povo. Então, o que nos pede o Domingo de Ramos? Que nós também, no nosso coração, aclamemos Jesus como nosso Rei, como Rei do Universo, como nosso Deus e Senhor. Como fazemos isso na prática? Se fosse possível ir à igreja, se estiver aberta na sua cidade, participar, não há dúvida, da missa de Domingo de Ramos e da procissão. Como é possível que você não tenha essa possibilidade, essa oportunidade pela pandemia? Na sua casa, rezar mais, meditar, isso todos os dias. É preciso dedicar tempo à oração, colocar Deus em primeiro lugar.
Senão não estaríamos tratando Jesus como Rei, como Senhor, como Deus. Se não temos tempo para Ele, temos tempo para tudo, mas quando é hora de rezar, quando é o momento de dedicar para fazer um pouco de silêncio, para conversar com Deus, pensamos que não dá, que eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Então, pode ser um propósito para esses dias, rezar mais, dedicar tempo para Deus. Depois, um outro momento marcante da Semana Santa é a quinta-feira. Começa o que se chama de Tríduo Pascal, que são 3 dias que, no fundo, são na liturgia, na igreja, um só, um único dia, que começa na quinta-feira à noite e termina no sábado, na vigília pascal à noite. Quer dizer que nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de Cristo. E a quinta-feira santa nós temos a missa da ceia do Senhor, que recorda aquela noite que Jesus celebrou a última ceia e que instituiu a Eucaristia. Reuniu os seus apóstolos no cenáculo, naquela casa, no andar superior, esse local que se conserva em Jerusalém, dentro de uma basílica, e lá Jesus fez um milagre que foi transformar o pão no seu corpo, o vinho no seu sangue, e deu poder aos padres para renovar aquilo que ele realizou naquela noite santa. Fazer isto em memória de mim, disse Jesus aos seus apóstolos. Em cada missa se faz presente esse milagre, o sacerdote dizendo as palavras de Cristo na última ceia, pegando o pão, a hóstia, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Pela ação do Espírito Santo, aquele pão se transforma no corpo de Cristo. Pegando depois o cálice com vinho e dizendo as palavras de Cristo naquela noite: este é o cálice do meu sangue, que será derramado por todos em remissão dos pecados. Pois naquele momento também se faz presente o sangue de Nosso Senhor, o sacrifício da cruz. A missa atualiza o que aconteceu no Calvário há 2000 anos atrás. A paixão e morte de Nosso Senhor. Então, viver essa quinta-feira santa com muita gratidão, com muita adoração à Eucaristia. Obrigado, meu Deus, porque você ficou na hóstia santíssima, porque você se entregou como alimento. Talvez você não tenha oportunidade também de ir à missa da quinta-feira santa. Eu te aconselho, nesse caso, se você não puder comungar, ainda que não é um dia de preceito, a quinta-feira santa não é obrigatório ir à missa, como os domingos, como alguns dias do ano, que a igreja coloca como preceito a participação da missa. Mas é bastante razoável, se for possível, participar da missa para receber Jesus na comunhão. No dia que ele instituiu esse sacramento, que se entregou como alimento por nós. Se não for possível, eu te sugiro ler no site do Opus Dei um artigo que tem como título Os Desejos de Deus. E onde se fala da comunhão espiritual, que quando não podemos receber a comunhão eucarística, o sacramento, a hóstia, por algum motivo, como esse da pandemia, ou porque eu não me confessei antes, ou porque eu estou num estado irregular que não permite a comunhão, pois então eu posso fazer a comunhão espiritual e dizer as palavras: eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o espírito e o fervor dos santos. É uma das fórmulas da comunhão espiritual que São José Maria aprendeu quando era criança e repetiu ao longo da vida e ensinou para milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Manifestamos assim o desejo de receber Jesus, como Nossa Senhora, como ela o recebeu naquele 25 de janeiro, na Anunciação, quando concebeu, quando Jesus veio até ela, e ela ficou grávida,
com pureza, humildade e devoção, com muito amor, com muita fé, com o Espírito dos santos, com fervor dos maiores santos. Deveríamos receber sempre assim Jesus na hóstia, e se não é possível recebê-lo sacramentalmente no nosso coração, na nossa casa, podemos repetir essas palavras uma vez, outra vez, assistindo talvez a missa na televisão, na internet, e nos unimos espiritualmente àquela celebração e à comunhão. Também nessa noite, Jesus nos deu o mandamento do amor, lavou os pés dos apóstolos, demonstrou esse espírito de serviço, realizou esse trabalho dos escravos na época de Cristo, que era lavar os pés antes das refeições e dos seus senhores. E Jesus presta esse serviço aos apóstolos, mas depois diz: eu que sou mestre e senhor, os lavei os pés, pois deveis fazer isso uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então é algo que é importante lembrar nessa semana, mandamento do amor, do serviço ao próximo, primeiro em casa, servir as pessoas que moram conosco, ajudá-las, ter preocupação, demonstrar carinho, imitar Jesus nesse amor. Depois da Quinta-feira Santa, da última ceia, Jesus vai rezar no Horto das Oliveiras, tem medo da cruz, do sofrimento, pede ao Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice. O Pai confirma que é preciso que ele morra na cruz. Jesus disse: faça a sua vontade, não a minha, e encontra forças para se entregar. Judas o entrega por 30 moedas de prata, chegam os soldados, o prendem, e Nosso Senhor é levado para ser julgado no meio da noite, um julgamento totalmente injusto, e é condenado por inveja, sendo inocente. Depois vai a Pôncio Pilatos, porque querem que Jesus seja crucificado, e os judeus não podiam crucificar ninguém, só o procurador romano tinha esse poder. Pilatos não vê nada de mal em Jesus, mas como o povo faz pressão, os chefes dos judeus pressionam para que Jesus fosse crucificado. Pilatos, depois de tentar libertar Jesus, flagelando Nosso Senhor, mandando Jesus para Herodes, acaba por ceder e Jesus é condenado à morte de cruz. É trocado, além do mais, por Barrabás, porque Pilatos ainda tenta uma última coisa, que é o indulto pascal, libertar um preso, e eles preferem que Barrabás, um ladrão, homicida, seja solto ao invés de Jesus, o nosso Deus. E aí começa todo o sofrimento da paixão, tudo aquilo que Nosso Senhor padeceu por nós, que podemos ler no Evangelho. É tão bom ler nesses dias, a paixão de Cristo, nos 4 Evangelhos, pegar uma das narrações, ou ver o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que nos coloca diante dos olhos, todo esse sofrimento. Jesus morre na cruz, é sepultado e na noite do sábado para o domingo ressuscita, provando a sua divindade, cumprindo com a sua palavra, porque disse que ressuscitaria ao 3º dia. Pois muito bem, viver a Semana Santa com esse desejo de unir-se a Cristo, celebrar esse acontecimento da paixão e morte e ressurreição de Nosso Senhor. Se for possível, participar das celebrações da Sexta-feira Santa, do sábado à noite, a Vigília Pascal, o domingo da ressurreição. Se não, na sua casa, viver, é o 3º ponto da meditação, que eu não vou me estender, porque já está terminando o tempo, mas procura na sua casa, acompanhar Jesus. Por exemplo, fazer uma via sacra, pode ser acompanhar a via sacra de Roma, que o Papa Francisco vai fazer, que vai ser televisionada às 4 da tarde, na sexta-feira, horário do Brasil. E celebrar com alegria, com a vitória de Cristo sobre o demônio, sobre o pecado, sobre a morte, a ressurreição de Nosso Senhor, que nos enche de esperança, que a certeza de que estamos seguindo não só um grande homem, mas o próprio Deus, que estamos na verdade, que o cristianismo
é a religião fundada pelo próprio Cristo, que nesse caminho, seguindo os seus ensinamentos, estamos seguindo aquele que é caminho, verdade e vida. A Páscoa é um dia de muita felicidade, de muita alegria, de muita paz, mesmo no meio dessas dificuldades que estamos vivendo, porque é a certeza do amor de Deus por nós, porque podemos receber o perdão, graças a tudo isso que Jesus sofreu por nós. Se você puder fazer uma confissão, não há dúvida que é tão importante, né, na Semana Santa, nesse tempo, né, receber o fruto da redenção, que é o perdão, a reconciliação com Deus, que, se não também, se ainda não dá, para procurar o padre, pede perdão no seu coração, com o propósito de se confessar assim que possível. Vamos terminar olhando para Nossa Senhora, recorrendo à nossa mãe, ela que soube acompanhar Jesus até o Calvário, estar ao pé da cruz, oferecendo o seu Filho por nós e aceitando o testamento que Jesus fez do alto da cruz. Eis aí o teu Filho, disse a Nossa Senhora, se dirigindo a São João e pensando em cada um de nós. Pede que Maria seja mãe de todos os cristãos, e ela cumpre com essa missão. Então pedimos a ela que nos ajude a viver a Semana Santa muito unidos a Deus, para que tenhamos também uma Páscoa, uma vida nova. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.